Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Vou ler um texto curto, aqui do livro Primeiros Escritos, página 20. Abre aspas para Ellen White. Depois que voltei da visão, todas as coisas pareciam mudadas. Uma tristeza se espalhava sobre tudo o que eu contemplava. Oh, quão escuro pareceu-me este mundo! Chorei quando me encontrei aqui e senti saudades. Eu tinha visto um mundo melhor e o atual perdeu o seu valor. Contei a visão a nosso pequeno grupo em Portland e creram plenamente que era de Deus. Este foi um tempo de poder. A solenidade das coisas eternas repousou sobre nós. Cerca de uma semana depois disto, o Senhor deu-me outra visão e mostrou-me as provas pelas quais eu devia passar, indicando-me que eu devia ir e relatar a outros o que ele me havia revelado, e que eu iria encontrar grande oposição, e por isto sofreria angústia de espírito. Mas disse o anjo: a graça de Deus te basta, ele te sustentará. Fecha aspas. Meus queridos, eu lhes pergunto, especialmente aos irmãos adventistas que estão assistindo esse vídeo aqui agora. Esse texto aqui, onde Ellen White recebe a mensagem do anjo dizendo: a graça de Deus te basta, ele te sustentará. Isso aqui não significa que Deus estaria confirmando a salvação de Ellen White? Sabe quantos anos ela possuía quando ela escreveu esse texto aqui? 17 anos de idade. Ela morreu em 1915, com 80 e poucos anos, salvo engano. Deus não estava garantindo a salvação de Ellen White aqui? Com 17 anos de idade? A graça de Deus te basta, ele te sustentará. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Pelo seguinte, é sabido, e até hoje, a teologia adventista, especialmente seus pastores imbecilóides, em sua grande maioria, tentam demovê-lo da ideia de que você está salvo. Por que eles tentam demover você, crente fiel em Jesus Cristo, de acordo com os ditames da Igreja Adventista? Por que eles tentam demover você da ideia de que você está salvo? Porque só assim eles podem manter o controle sobre você. Eles fazem 4 coisas. Os pastores adventistas, os líderes dessa organização, fazem 4 coisas que vão desembocar no controle total da sua vida, meu irmão, minha irmã adventista. 4 coisas. Aliás, eles fazem 3 coisas que vão desembocar no controle total da sua vida. Que 3 coisas são essas? Primeiro, eles manipulam a Bíblia a seu bel prazer, no sentido de mostrar para vocês que a salvação pode ser perdida. Então eles manipulam a palavra de Deus, torcem os sentidos da palavra de Deus, interpretam mal, propositalmente, para incutir em você a ideia de que você tem que se resguardar através das suas obras para se manter salvo. Então, primeiro tem isso, eles manipulam a palavra de Deus. A segunda coisa que eles fazem é chantagear você. Eles fazem chantagens emocionais. Depois da manipulação, eles vêm com chantagens emocionais. Motivando você a fazer o quê? A sustentar esta organização em suas demandas as mais diversas. Porque a organização é enorme, é um grande elefante branco e precisa de dinheiro para se manter em pé. Então eles vão chantagear você dizendo que a Igreja Adventista é a única igreja de Deus na Terra, o povo remanescente de Deus na Terra, o único povo que guarda os mandamentos de Deus e possuem a fé em Jesus, e que tem
o espírito da profecia em seu meio. Eles vão chantagear você com essas ideias, dizendo o seguinte: olha, você deve sustentar essa obra com seus dízimos e ofertas. Você tem que viver quebrado, irmão. Experimente viver pela fé. Entre num processo de falência. Viva sem dinheiro. Não deixe de devolver o dízimo e as ofertas. Cumprir os seus pactos para com a igreja. Viva pela fé. Viva quebrado. Sem cartão de crédito. Sem crédito na praça. Viva sem dinheiro. Viva pela fé. Experimente viver pela fé. Mas não deixe de sustentar a obra. A obra. Essa igreja é a menina dos olhos de Deus. É a igreja de Deus na terra. Cabe a você sustentar esta organização. Quando eles se veem na iminência de que você não está lá muito convicto disso, de que a igreja é a igreja remanescente, de que a igreja não é lá o único povo de Deus na terra, e que cabe a você sustentá-la com seus dízimos, ofertas e pactos, comprando livros da casa, produtos da Superbom, pagando altas mensalidades para os seus filhos nas escolas adventistas. Quando eles veem que você não está respondendo às chantagens emocionais, aí eles partem para o último estágio antes do controle total, e que é ameaça. Aí eles passam a ameaçar você. Você pode perder a sua salvação se você não continuar comprando e lendo os livros de Ellen White. Você está com um pé na porta do inferno. Disse dias atrás, eu não sei se foi dias atrás, eu não sei quando foi, o senhor Leandro Quadros. Você está com um pé no inferno caso você não compre os livros de Ellen White, caso você não leia Ellen White, caso você despreze a sua inspiração. Você está com um pé no inferno, irmão. E aí, quando você se rende a esses 3 primeiros passos, manipulação, chantagens emocionais e ameaças, você cumpre esses três primeiros estágios aqui, aí você está pronto para o 4º e último estágio, que é o controle total da sua vida. Você já não é dono mais da sua vida. A sua vida agora pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia, e agora eles querem policiar você de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é modo. E aí eles fazem uma coisa que existe dentro do comunismo. O comunismo põe vizinho para vigiar vizinho. E põe o João para vigiar o José. Chega no João e diz: João, você precisa vigiar José. Ele tem um espírito meio rebelde. Então, fica de olho nele para nós, tá, João? Fica de olho no José. José não é confiável. Fica de olho nele. Se ele escorregar, se ele sair dos trilhos, denuncia ele, João. Chega no José e diz a mesma coisa a respeito de João. José, fica de olho no João. Alguém pode dizer o seguinte: onde é que você viu isso dentro da igreja adventista? É óbvio que eu estou ilustrando. É óbvio que eu estou metaforizando. É óbvio que eu estou me utilizando de uma analogia. Agora, vocês querem me dizer que isso não acontece dentro da igreja adventista? Que os olhos dos irmãos ficam de olho em você? Silenciosa e misteriosamente. E você, sem saber, você está sendo vigiado por tudo e por todos dentro da igreja, de tal forma que quando você sai dos trilhos, um pouquinho, você já é denunciado. Isso aconteceu comigo. Com relação às minhas pregações, o PC não está pregando o que a igreja adventista propugna para o mundo, não. O PC está pregando doutrina estranha. Quando, na verdade, eu comecei a pregar o evangelho da graça, quando eu descobri o que era verdadeiro evangelho. E aí os olhos de todos ficam atentos sobre você. Se você pisa um pouquinho fora dos trilhos, você é denunciado, sim.
Quando menos você espera, seu nome está sendo citado na comissão da igreja, que não é mais do que uma comissão, né, de reputações. Ali se comem reputações, né? A sua reputação fica manchada, irmão. Você vem me dizer que isso não acontece na igreja adventista? Você quer me dizer isso? Um cara lavada. Você quer me dizer isso? Voltemos ao texto, então. Voltemos ao texto. A igreja adventista não admite a ideia expressa pela Bíblia e que foi expressa aqui, ó, por Ellen White na página 20 do Primeiros Escritos. Que ideia é essa? Vou repetir. Ela recebe uma visão dizendo que enfrentaria grande oposição, né, por ser a profetisa da igreja, né, mas nunca... Essa oposição nunca seria em função não dela se posicionar como profetisa, mas e sim em relação ao conteúdo daquilo que ela expôs para a igreja, né? Então o anjo, diante deste possível desânimo que se abateria sobre ela, o anjo vem com a suposta mensagem de Deus. A graça de Deus te basta, ele te sustentará. Aos 17 anos de vida, ela recebe essa mensagem, essa suposta mensagem de um suposto anjo, dando conta de que Ellen White se perderia ou poderia se perder? Não. Isto aqui é uma confirmação de que Ellen White foi guardada por Deus, sustentada por Deus até o fim de sua vida. Aos 17 anos ela recebe a mensagem que se salvaria. Ela mesma recebeu uma visão onde ela viu os 144 mil e ela no meio de 144 mil, e essa visão está relatada aqui, ó, nas páginas anteriores aqui, a página 20. Ela mesma fala sobre isso. Então como que ela não seria salva? Então quer dizer que sobre Ellen White não haveria o perigo da perda da salvação? É isso? O que dá para entender é isso. O que eu entendo é isso. Porque eu sei somar 2 mais 2 e chegar facilmente ao resultado de 4. Grande coisa, né? Grande coisa. Quero ler alguns trechos da palavra de Deus para vocês. Fazer algumas comparações. Primeiro, vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, versos 7 a 9. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que nos confirmará até o fim? Quem é que nos confirmará até o fim, segundo a palavra de Deus? O próprio Cristo. Como é que ele faz isso? Através do seu Espírito. Verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que o apóstolo está dizendo que fiel é Deus? Porque ele, por meio de Jesus Cristo, cujo representante é o Espírito Santo aqui na terra, no qual nós fomos selados e que habitará conosco para sempre, nos confirmará até o fim. Nos confirmará até o fim. Ou vocês descreem da palavra de Deus? Ou vocês querem torcer o sentido disso aqui? Outro texto que eu quero que vocês leiam. Efésios, capítulo 1. Estava assistindo ontem um vídeo do Luciano Subirá, falando sobre predestinação. Começa lendo um texto aqui de Efésios, capítulo 1, do 3 ao 14. Começa bem, depois descamba, né, no arminianismo fajuto, simplório, simplista, superficial e mentiroso. Não tenho nada contra a pessoa do Subirá. Não tenho nada contra ele. Pode ser um bom pastor, um bom pai de família, um bom cidadão, mas ensina errado a palavra de Deus. E aí diz que tudo que ele ensina são os fundamentos. É impressionante como essa gente está em litígio com a palavra de Deus, né? Meu Deus do céu. Então vamos ler Efésios. Se a partir desse texto aqui a gente pode chegar minimamente a uma conclusão de que a salvação pode ser perdida. Veja,
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Veja, todas as bênçãos estão disponíveis para nós. Mas por nossa causa, por causa da previsão de Deus em enxergar em mim um santo perfeito, próximo da perfeição, que cumpriria tudo de modo íntegro, cabal e permanente. É por conta disso que Deus disponibiliza as suas bênçãos para mim, porque eu sou santo mesmo, obedeço todos os 603 mandamentos da lei de Deus. É por isso. Não, é em Cristo que as bênçãos estão disponibilizadas para mim e para você que crê verdadeiramente em Jesus Cristo. É em Cristo, é por causa dele. Continua. Assim como nos escolheu nele. Nele quem? Jesus. Deus nos escolheu em Jesus. Deus não nos escolheu por nossa própria causa. Porque eu seria santo mais do que todo mundo. Porque eu seria fiel em todos os pontos morais da minha vida, religiosos da minha vida. Não, Deus nos escolheu nele, em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. Quando nada havia ainda, ser humano não havia sido criado, e Deus já nos escolheu nele. Por que será que Deus, antes da fundação do mundo, nos escolheu em Jesus Cristo? Porque Deus não só previu que o pecado adentraria a atmosfera terrestre, bem como permitiu propositalmente que o pecado adentrasse a atmosfera da terra. Deus tinha um plano que ele chamou de evangelho eterno. E lá na eternidade mesmo, ele escolhe em Jesus Cristo todos aqueles que ele viria a salvar antes da fundação do mundo. Agora, isso não significa que Deus compele, que Deus força a barra, que Deus mete o pé na porta do coração das pessoas. Quantas vezes nós vamos ter que repetir isso da palavra de Deus? E aí diz mais, olha, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Houve um propósito com essa escolha de Deus antes da fundação do mundo. Não foi porque nós seríamos santos e irrepreensíveis, mas o contrário, para que fôssemos. Para que fôssemos. A escolha de Deus não se deu porque nós já éramos santos e irrepreensíveis. Não foi por isso que Deus nos escolheu. Pelo contrário, ele nos escolheu para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis perante ele, Deus, o próprio Deus. E em amor nos predestinou para ele. Veja, predestinação não é coisa do diabo, não, seus armenianos fajutos. Seus arminianozinhos simplórios, simplistas, suas bestas quadradas. Predestinação não é do diabo, não, é coisa do amor de Deus. Ou vocês não respeitam o que a Bíblia está dizendo? Ou vocês desconsideram esse texto aqui? Ou vocês são seletivos em considerar apenas alguns textos que vão convergir convenientemente às imbecilidades aceitas por vocês como doutrina? Hein? Seus arminianozinhos fajutos, superficiais, simplórios e simplistas. Em amor nos predestinou. Predestinação é produto do amor de Deus. E aí o que diz mais a palavra? Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Quem que adota quem nessa jogada aqui, arminianozinho? Hein, ô seu arminianozinho simplista, simplório, superficial, dono da verdade, que quer condenar, inclusive, até os adventistas do sétimo dia, que para você não pode ser salvo. Hein, arminianozinho fajuto? Você é superficial, seu arminianozinho fajuto. Você é superficial. Veja, meus irmãos adventistas, tem um pastor aí que diz que adventista não pode ser salvo. Nenhum adventista pode ser salvo. Ou seja, então quer dizer que todos os adventistas que existiram na face da terra, nenhum deles foi salvo, segundo essa ideia imbecil desse pastor. É um arminiano simplório, simplista, superficial e posa como mestre, posa como o sabichão, que sabe tudo de evangelho, sabe nada, inocente. Você não sabe de nada, inocente. Você fala contra a palavra de Deus.
seu arminianozinho fajuto. Você prega contra a palavra de Deus, inclusive quando afirma que ninguém da igreja adventista poderá ser salvo lá dentro. Aí parece até uma ironia, né? Eu, que critico a teologia adventista aqui, critico muitos imbecilóides dentro da igreja adventista, porque a igreja está cheia deles, está cheia de joio também, né? Eu não sei quem são, mas está cheia de joio. Eu que critico essa postura da igreja adventista, esse exclusivismo da igreja adventista, essa teologia mentirosa da igreja adventista, agora eu tenho que estar defendendo a própria membresia da igreja adventista contra a insurgência desse arminianozinho fajuto simplório, que é pastor, que é apologista, é apologeta. Apologeta. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Nós fomos predestinados em amor para a adoção, sermos adotados. Na adoção, quem que escolhe quem, ô fajutinha? Quem que escolhe quem na adoção? É você que chega numa casa de órfãos e que se apresenta lá, passa por um desfile, as crianças ficam lá, né, diante de você. São elas que vão escolher você? São elas que vão escolher você na adoção? É elas que escolhem o pai ou a mãe que elas querem ter? É elas que escolhem? Segundo o seu livre-arbítrio? Hein? O arminianozinho fajuta? É elas que escolhem você? Ou é você que escolhe? Deus, foi Deus que escolheu? Ou fomos nós que escolhemos Deus? Fomos nós que adotamos Deus como nosso Deus e nosso Pai? Fomos nós, hein, fajutinha? Fomos nós que escolhemos Deus? Elegemos Deus como nosso Pai? Não, eu adoto Deus como meu Deus e meu Pai. Foi eu? Foi você? Porque eu sei que você pensa que foi você. Eu tenho pena de você que pensa assim. Não estou falando que você está perdido, fajutinha. Deus é tão bondoso, tão gracioso, tão misericordioso, para muito além daquilo que você pensa que Ele é, que Ele pode salvar você também. Eu digo pode, porque eu não conheço você. Não sei se a sua fé em Jesus Cristo é verdadeira. Para poder sair dizendo algumas bobagens, em nome de Jesus Cristo. E diz por aí que adventista não pode ser salvo. Você está de brincadeira, né? Você está de sacanagem, né? O seu arminiano fajuta. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Não foi segundo a minha vontade, não foi segundo sua vontade, o seu livre-arbitriozinho lixo, que você foi adotado, não. Você foi adotado, quer você queira, quer não. Inclusive você, adventista, que pensa o contrário, que não aceita isso. Você foi adotado. Você não adotou, não foi você que adotou Deus. Não foi você que adotou Deus. Foi Deus que te adotou, meu filho. Te adotou como filho. Mesmo sabendo quem você é, Deus me adotou como seu filho, mesmo sabendo quem eu sou e quem eu seria, que tipo de pecados eu cometeria. Mesmo assim, Ele se dignou me escolher antes da fundação do mundo, para que eu fosse adotado por meio de Jesus Cristo. Não foi por minha própria causa, foi por meio de Jesus Cristo. E agora eu estou em Cristo Jesus, porque eu tenho fé nele. Fui adotado. Não foi eu que adotei Deus como meu Deus e Pai. Segundo o beneplácito da sua vontade. Não foi segundo o meu suposto livre-arbítrio. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. A graça nos foi concedida, e Paulo tem que ser redundante, gratuitamente no amado. Quem é esse amado? Jesus Cristo. Graça gratuita. Não foi por minha causa. Não foi porque eu saberia me utilizar do meu livre-arbítrio de forma correta, escolhendo e decidindo por Deus, me decidindo por Deus. Não foi por isso. Eu era carne. Carne pende para a morte. Carne é inimiga de Deus. Por uma simples razão. Não está sujeita à lei de Deus. Quando Paulo diz isso, não está sujeita à lei de Deus, significa que a carne não pode estar sujeita à vontade preceptiva de Deus expressa nas suas leis. Não pode. A carne não pode agradar Deus. Então como é que você, o sabichão,
o arminiano sabichão, que diz que o adventista não pode ser salvo, como é que você vem dizer para todo mundo que, segundo o seu livre-arbítrio, foi você que se decidiu por Deus, foi você que escolheu Deus, foi você que adotou Deus, ô seu superficialzinho, teólogo superficial, barato, você é um teólogo baratíssimo. Vocês querem que eu fale o nome dele? Não será hoje. Não é porque eu tenho medo, não. É porque eu ainda respeito esse camarada e digo que ele pode ser salvo. Deus é tão bondoso, gracioso e misericórdia que pode salvar até ele, que desce a lenha na igreja adventista dizendo que os membros da igreja não poderão ser salvos. Nenhum adventista pode ser salvo. Aí ele elenca 9 razões, 9 motivos do porquê o adventista não pode ser salvo. Tenha santa paciência, meu Deus do céu. Louvor de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Olha, é no amado que nós temos a redenção, pelo seu sangue. O sangue foi vertido na cruz. A redenção, a redenção, a redenção. Não haverá redenção. Houve redenção para mim que creio no amado, porque eu creio na morte dele. Eu creio naquilo que a morte dele veio providenciar para mim. Graça, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A graça de Deus não é pobre. A graça de Deus não é provisória. A graça de Deus não se fundamenta naquilo que eu posso fazer para Deus, para garantir a minha salvação. Nesse ponto, a igreja adventista erra fragorosamente ao dizer o seguinte: nós somos salvos pela graça e julgados pelas obras. Então você está perdido, irmão. Se você continuar pensando assim, você vai cumprir a profecia desse arminianozinho, apologeta, que diz que nenhum adventista vai ser salvo. Ou nenhum adventista pode ser salvo, enquanto adventista do sétimo dia. Se você continuar pensando assim, que você é salvo pela graça e julgado pelas obras, que afinal de contas é o que ele pensa também. Olha a ironia do destino. Olha isso. Ele vai desembocar nessa mesma tensão. Salvo pela graça, julgado pelas obras. Olha, se for assim mesmo, ninguém será salvo. Não é só adventista, não. É batista, é presbiteriano, é todo mundo. A graça de Deus é rica, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade e não conforme o conselho do livre-arbítrio humano. Não é por sua causa que Deus vai te salvar, meu irmão. É por causa de Jesus Cristo. É por causa de um negócio chamado graça, que Deus destinou manifestar sobre você antes da fundação do mundo, te escolhendo, te adotando em Jesus Cristo, hein? Te adotando, te predestinando para Ele mesmo, para que você fosse santo e irrepreensível diante dEle, Deus. Você não crê na palavra de Deus? Quando Deus diz que Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, aí vem o arminiano, vem o adventista também, infelizmente, né? E diz, não, pera lá, não é bem assim, porque Deus não é ditador, e é verdade, né? Deus não é um Deus arbitrário, segundo o sentido humano também é verdade, né? Deus não compele ninguém, é verdade. Deus não mete a porta no coração de ninguém, é verdade, não é? Deus não faz nada disso, mas eles não aceitam, veja, o arminiano não aceita o fato bíblico, não aceita o fato bíblico de que mesmo não sendo, Deus não sendo ditador, arbitrário, violento, que priva-nos da nossa liberdade, que eles chamam de livre-arbítrio, mesmo não sendo um Deus assim, eles não entendem que para
haver gente crente em Jesus, o próprio Deus tem que agir na própria pessoa, que é carne, que está impossibilitada de crer, de obedecer a Deus enquanto carne, pois foi o próprio Jesus Cristo que diz que a carne para nada aproveita. Mas para o arminiano, não. Para o arminiano, não. Para o adventista também não. A carne, sim, aproveita para alguma coisa, porque ela tem livre-arbítrio. Ela pode se decidir por Deus. A Bíblia está dizendo que não depende de quem quer. A Bíblia está dizendo que não depende de quem quer, porque quem poderia querer não quer. Aí vem o arminiano e diz, não, existe o livre-arbítrio porque o ser humano pode resistir a Deus. Nunca entenderam o significado do pecado de Adão, nunca entenderam que depois do pecado de Adão, Deus está lidando com uma raça de seres humanos mortos para ele, que não tem o poder de se auto-salvarem, que não tem o poder de se ressuscitarem diante de Deus. Não tem, nunca entenderam isso. E aí vamos colocar a culpa desse entendimento maravilhoso acerca de Deus, como se Deus, para nós calvinistas, fosse um terror, um Deus ditatorial arbitrário. Porque, veja, déspota ele é. Deus é déspota. Alguém pode se assustar quando eu digo isso, né? Veja, déspota não segundo o sentido que o termo adquiriu nos dias de hoje. Porque o déspota, segundo o sentido que este termo adquiriu nos dias de hoje, é uma pessoa tremendamente má, arbitrária, ditatorial, violenta, que quer porque quer, a todo custo, enfiar a sua vontade goela abaixo das pessoas. Esse é o déspota. Deus é déspota não no sentido que o termo adquiriu hoje. Deus é déspota no sentido de ser soberano, que faz, que fala de acordo com o conselho da sua própria vontade. O arminiano não entende isso. Então tá bom. Veja, se Deus for arbitrário mesmo, e se houvesse um livre-arbítrio mesmo, será que precisaria existir isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês? Será que precisaria? Será que o que eu vou mostrar para vocês agora fosse realmente algo real? Veja, São João 16, versículo 8. Quando ele vier, esse ele aqui é o Espírito Santo, é a pessoa do Espírito Santo. Quando ele vier, por que ele veio? Porque Jesus foi de volta para o Pai. Porque Jesus foi de volta para o Pai, ele prometeu não nos deixar órfãos, ele promete isso aqui no capítulo 14 de João, não vos deixarei órfãos, né? O Espírito Santo é enviado, e o Espírito Santo vem. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja, se existe o livre-arbítrio, se existisse mesmo o livre-arbítrio, conforme propugnado e proposto por todos os arminianos e pelagianos da face desse planeta, e filósofos e cientistas, né? Se existisse livre-arbítrio, me digam vocês, o fato de Deus estar tentando convencer, vejam a palavra que eu estou utilizando, que não é bíblica, tentando convencer. Não, Deus está dizendo que o Espírito Santo convencerá. A Bíblia não diz que o Espírito Santo tentará convencer. Diz que convencerá. Vejam, isso aqui não seria uma espécie de violência? Você tendo que demover alguém de sua ideia original, de sua ideia que até o instante é carnal, e que, portanto, a Bíblia diz que é impossível você agradar a Deus estando nessa condição. Você não obedece à lei de Deus, você não obedece à vontade de Deus, você é inimigo de Deus. Você pende para a morte, toda a sua vida está pendendo, caminhando para a morte. A Bíblia diz, Jesus diz que a carne para nada aproveita. Por isso Paulo vai dizer que não depende de quem quer. Então veja, por que o Espírito Santo tem que convencer? Ele não tenta convencer, ele vem para convencer. Ele vem para convencer. Por que ele tem que convencer?
Convencer é persuadir com argumentos, razões ou fatos. Considerar, provando ou demonstrando. Por que o Espírito Santo tem que convencer se você possui o livre-arbítrio? Hein? Por quê? Por que o Espírito Santo tem que convencer? Por que o Espírito Santo tem que persuadir? O profeta Jeremias se rendeu porque ele não tinha mais outra saída. Tu, Senhor, me persuadiste, e persuadido fiquei. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Jeremias 20, versículo 7. O profeta Jeremias foi persuadido. Foi vencido por Deus. Deus foi violento? Deus age com violência? Deus pega você pelo pescoço e fala, você vai ter que me seguir. Jesus fez isso alguma vez? Não. Agora, isso significa que o ser humano possui livre-arbítrio? Não, o ser humano possui um negocinho chamado livre-agência. Livre-agência é a capacidade de tomar decisões e fazer escolhas. O problema com a livre-agência do ser humano carnal é que, no âmbito de Deus, ele não tem poder algum. É como um preso, né? Um condenado à prisão perpétua. Ele está preso lá na prisão. Às vezes ele está numa celinha bem pequena, né? Presta atenção nesse exemplo. Ele está condenado à prisão perpétua. Coisa que deveria existir no Brasil e não existe. Ele está condenado à prisão perpétua. Perdeu a sua liberdade. Só que tem um detalhe. Dentro do quadrilátero da sua cela, ele tem liberdade para ir de um canto ao outro, para poder se movimentar. Veja que a circunscrição da sua liberdade limita-se, primeiro, ao quadrilátero da sua própria cela, e às vezes, quando ele sai para tomar o banho de sol, ele também tem lá um campo de ação, né? Onde ele pode se exercitar, tomar banho de sol, quiser praticar um tipo de esporte, ele vai praticar dentro daquela circunferência, daquela circunscrição. A liberdade dele se resume ali. Assim é a liberdade de agência de todos os que vêm a esse mundo. Ela é circunscrita a determinadas áreas secundárias da vida, seculares da vida. Tem livre agência, mas a sua livre agência não tem o poder de dizer para ele mesmo assim, Deus é amor, Deus é salvador, Deus enviou seu filho para salvar, eu amo Jesus Cristo, eu quero Deus, eu quero pertencer ao seu reino, eu quero obedecer à sua vontade. Não, a livre agência do carnal não tem esse poder. Por isso que Jesus disse que a carne para nada aproveita. O espírito está pronto, disse Jesus, mas a carne é fraca. Vós sois maus, disse Jesus acerca dos homens. Vós sois maus, disse Jesus acerca desse que vem a esse mundo com a livre agência, não o livre-arbítrio. Livre-arbítrio só Deus possui, porque para haver livre-arbítrio, repito, não poderia haver condicionamento, não poderia haver motivo. Veja só, quer dizer que para haver livre-arbítrio tem que haver o quê? A ausência de todos esses critérios. Olha só, fiz questão de anotar aqui na minha Bíblia, que sempre que a gente precisar, a gente pode recorrer a essa definição de livre-arbítrio. Possibilidade de decidir, escolher, em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Veja, para haver livre-arbítrio, você tem que agir sem condicionamento, não pode haver condição nenhuma para você agir. Sem motivo, não pode haver motivo nenhum para você agir de determinado modo. E não pode haver uma causa determinante. Também não pode haver uma causa determinante. Uma causa que vai produzir um efeito. Não pode haver. Se o livre-arbítrio existisse, você agiria sem condicionamento, ou seja, sem condição, sem motivo ou causa. Imagine isso. Você agir, você tomar decisões, fazer escolhas sem condicionamento, sem motivo ou causa. Gente, Paulo, eu vou ler esse texto aqui e a gente já está partindo para o final do vídeo, que ficou grande de novo. Paulo, em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2.
versículos 25 e 26. Presta atenção nesse texto. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda. Olha, na expectativa de que Deus lhes conceda. O que é a concessão aqui? Não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Veja que arrependimento é concessão de Deus, é dom de Deus também. Nenhuma carne se arrepende por si mesma, por conta de um suposto e inexistente livre-arbítrio. Deus tem que conceder o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Os que estão na carne são insensatos por natureza, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Quando você vem a este mundo, você é carne, insensato, você é infiel, você não tem o poder de agradar a Deus, porque você não tem o poder de obedecer à vontade preceptiva de Deus através de suas leis morais. Você não tem o poder de agradar Deus, você caminha para a morte, você é anti-Deus. Você tem o poder de resistir a Deus. Como os fariseus, a quem Jesus disse o seguinte: olha, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim para ter vida, vocês não querem. Para a carne, isso é possível, resistir a Deus é possível. Aí vem o outro lá, o tal de subirá, eu espero que ele suba mesmo, e vem o outro, apologeta, que diz que adventista não vai ser salvo, né? E dizer o seguinte: não, a carne presta para alguma coisa assim, porque tem livre-arbítrio. Tendo sido feitos cativos por ele. Por quem? Pelo diabo, para cumprirem a vontade de quem? A sua vontade, o seu livre-arbítrio ou a vontade do diabo? Em quem você está enlaçado, cativo? Hein? E aí, Jesus, para ilustrar o que ele faz quando ele salva, você tem que ser remetido para Mateus capítulo 12. Vamos lá, eu acho que com esse texto que eu vou encerrar o vídeo, que ficou longo. Mateus capítulo 12. Aí Jesus vai dizer o seguinte, olha, a partir do verso 28, do 28 ao 32, Jesus diz assim em Mateus 12, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Eu expulso demônios, ou seja, Jesus sempre teve a autoridade de expulsar demônios. Expulsar não é um ato de convencimento, não. É chegar e meter o pé na porta mesmo dos demônios. Dos demônios. 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente? O valente aqui seria Satanás, o Beelzebul, o diabo. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. O que Jesus fez com o diabo quando ele te arrancou das mãos dele? Ele chegou lá na casa do diabo, na casa do valente, casa, né? Metaforicamente falando, amarrou o diabo e desenlaçou você do diabo, tirou você dos laços do diabo, segundo Paulo. Você estava preso ao diabo, irmão. Como é que você preso ao diabo pode ter livre-arbítrio, irmão? Fala para mim. Hein? Fala para mim. Jesus teve que amarrar o diabo para tirar você dos laços do diabo, para desamarrar você do diabo. Tá desamarrado, irmão. Em nome de Jesus. 30. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Bom, eu não vou entrar nessa seara aqui do pecado contra o Espírito Santo, porque esse é outro tema delicado. Mas eu vou ficando por aqui. Voltando ao texto de Ellen White. Ellen White estava garantida para a salvação ou não estava? Deus não garantiu a salvação de Ellen White quando ela tinha apenas 17 anos?
Como é que a igreja adventista pode afirmar, inclusive a própria Ellen White pode afirmar, que é possível perder a salvação? Ou será que Deus tem alguns eleitos, alguns escolhidos, sobre quem ele vai atuar, confirmando-os, protegendo-os, sustentando-os, amparando-os, guardando-os? Será que Deus é poderoso para fazer isso? Com seus eleitos, com seus escolhidos? Será que Ellen White não seria uma escolhida? Porque, ao que tudo indica, se vocês acreditarem nisso aqui, vocês terão que chegar a essa mesma conclusão. Não é? Eu não creio, mas tudo bem, quem sou eu? Não estou aqui para fazer juízo de valor de ninguém, né? Muito menos de Ellen White, pelo amor de Deus. Mas que foi mentirosa, foi. Que foi mentirosa e desonesta, isso foi. Agora, Deus é tão bondoso, tão misericordioso, tão gracioso, que pode salvar até gente dessa laia. É verdade, gente da laia de Ellen White. Deus pode salvar até a gente da laia de Ellen White. Se ele quiser salvar, e aí? Quem que vai falar que não para Deus? Quem que vai dizer não para Deus? Não, não pode. Será esse apologeta aí que elencou 9 razões do porquê um adventista não pode ser salvo? Então, todo mundo que está dentro da igreja adventista está perdido, irremediavelmente perdido, né? Eu nunca disse isso, que o adventista está perdido pelo simples fato de ser adventista. Aí alguém pode perguntar, então o que é que você está fazendo aí? Criticando a teologia adventista. Eu estou pregando o evangelho da graça. Eu estou fazendo aquilo que Jesus mandou eu fazer. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Através da internet eu estou em todo mundo. Estou fazendo a minha partezinha, não para que eu seja salvo. Já sou salvo. Por minha causa? Não, por causa de Jesus Cristo. Eu estou salvo em Jesus Cristo, não estou salvo por mim. É por isso que a minha salvação é garantida. E aí vem o cérebrozinho de feijão, lá de Connecticut, o tal Eleazar, né? Com aquela cara cínica que ele tem, com aquele cinismo, né? Com aquela pose de mestre já, né? É uma espermatozoide teológico achando que já sabe tudo de salvação, né? Impressionante. Então tem gente dentro da igreja adventista que já está salvo, simplesmente não sabe, né? Muitos já foram salvos por Deus dentro da igreja adventista. Eu creio nisso, tá? E aí você tem que brigar comigo por um lado e depois ficar a meu favor por outro, porque existe aquele apologeta lá, né? Metido a sabichão também, que diz que nenhum adventista pode ser salvo. Meu Deus, olha a confusão no território arminiano. Olha a confusão! No que diz respeito à salvação e redenção, não existe confusão na teologia reformada. A teologia reformada é muito clara com relação à salvação, plano da redenção, evangelho eterno, graça de Jesus. É muito clara, não há confusão no território reformado a esse respeito. Mas no território arminiano tem uma confusão danada lá dentro. É arminiano brigando contra arminiano e depois vem reclamar de nós, calvinistas. Vem falar que nós é que somos do diabo. Tá bom. Graças a Deus, vocês não são nossos juízes. Graças a Deus. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final. Sinceramente, é o que eu rogo em nome de Jesus Cristo. Amém.